Êxodo capítulo 12, verso 7. Aqui está contando, em Êxodo capítulo 12, a história da Páscoa. A primeira Páscoa citada nas Escrituras Sagradas. Porém, eu não vou trabalhar a Páscoa em si. Hoje eu quero falar com vocês sobre o sangue de Jesus. Então, todo o versículo que nós venhamos a ler, eu vou estar falando sobre o sangue de Jesus. Êxodo capítulo 12, verso 7. E tomaram do sangue e pô-lo-ão em ambas ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Agora, verso 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo o seu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga e mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Aqui nós já encontramos algumas referências sobre o poderoso sangue de Jesus. E a Páscoa, ela traz esse simbolismo de um povo que é escravo, de um povo que está sobre uma escravidão por muito tempo, e a sua vida tem sido de opressões, por um inimigo terrível, por uma terra ruim, ao qual eles estão sendo escravizados. E nesse instante momento, nós vemos Deus falando com o povo assim: olha, aquele que tem sangue sobre ele não será ferido. Aquele que tem sangue vertido nas ombreiras das suas casas não será ferido com a morte, porque quando eu passar por cima daquela casa, eu verei um sinal, e o sinal é o sangue. E ali, no simbolismo do Antigo Testamento, nós vemos que o sangue era de um cordeiro, de um animalzinho. E no caminhar das Escrituras Sagradas, nós encontramos Deus falando inúmeras vezes sobre o sangue vertido na vida dos seres humanos, na casa daquele que entende o valor do sangue, que entende a importância que tem o sangue. 1 Pedro, abra sua Bíblia, capítulo 1, lá no finalzinho da Bíblia. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18. Pedro, capítulo 1, verso 18. Está escrito assim, eu vou ler até o verso 21. Sabendo que não foi coisas corruptíveis, como prata ou ouro, fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado e inocente, sem manchas, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Quando nós olhamos o Antigo Testamento, nós vemos, presente em toda a Bíblia, não somente no Antigo, mas no Novo também, a palavra sangue o tempo todo sendo citada no Antigo e no Novo. E ela se torna o centro do Evangelho. A palavra sangue, ela é encontrada como o centro do Evangelho, o assunto principal. E como cristãos, muitas das vezes nós acostumamos com a fala, o sangue de Jesus tem poder. Nós glorificamos quando dizemos assim, o sangue de Jesus traz transformação, e ficamos extremamente envolvidos, agraciados por aquilo.
Mas em muitos momentos, nós não possuímos o poder do sangue de Jesus. E esse é o dilema do cristão. Esse é o ensino que a Bíblia vem nos trazendo décadas a décadas, falando conosco em todo o seu sentido. Nós podemos encontrar figuras, as prefigurações do sangue no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento ele foi vertido na cruz do Calvário. Não é mais um animalzinho, agora é um homem. Agora é aquele que decidiu, tomou a decisão de descer à terra e se fazer como a humanidade e verter o seu sangue na cruz do Calvário. E como isso é sério? E como isso muda a nossa história quando nós pensamos que verdadeiramente Ele levou sobre si toda a acusação do pecado que havia sobre nós. Ai, queridos, como isso é importante entrar na nossa mente, descer para o nosso coração e tornar a nossa realidade, porque aí tira de nós toda a enfermidade. Eu entendo que quando na cruz do Calvário o sangue foi vertido, eu fui verdadeiramente livre da doença. Eu fui verdadeiramente livre das crises que eu tenho emocionais. Eu fui verdadeiramente livre da culpa. Eu fui verdadeiramente livre. A Bíblia diz que toda remissão de pecado, ela vem somente por intermédio do sangue. Por isso que deveria morrer um animalzinho. Por isso que o cordeirinho deveria ser morto por remissão de pecados, porque toda remissão de pecado só vem por intermédio de sangue. Um sangue vertido. Nenhuma pessoa pode dizer que você é remido se não houve derramamento de sangue. Nenhuma religião pode dizer para você que você verdadeiramente tem méritos de morar no céu se você não tiver alguém que derrame sangue por você. Não existe nenhum tipo de igreja que possa dizer para você que você vai herdar os céus se não houver derramamento de sangue. Se não houver derramamento de sangue, as obras não te levarão aos céus. Os muitos feitos seus não te levarão aos céus. Aquilo que você diz que é bom demais não te levará aos céus. E quão sério isso é. E quão assunto difícil de falar também. As práticas religiosas de você vir ao culto, voltar para casa, de ministrar, de orar, de servir, independente do que você venha fazer no culto, não vai te levar aos céus. Não vai. Não vai trazer perdão para a sua vida. Não vai trazer remissão de pecados para a sua vida. Não vai trazer as bênçãos celestiais. Não haverá intercessão. Entende? Eu quero levar você a um entendimento que todo aquele que quer entrar no céu, entra por causa de uma única coisa: o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro. E não há outra opção. Não existe outra opção. Sangue do Cordeiro deve ser vertido. Portanto, então, lá no céu, vai ter um tanto de gente com a marca do sangue do Cordeiro. Portanto, lá no céu, vai ter um povo totalmente transformado por conta do sangue do Cordeiro. Por isso, nós alegramos quando ouvimos a canção Alvo Mais que a Neve. Porque o sangue, por mais que ele seja vermelho carmesim, e nós olhamos a Bíblia do início do Novo Testamento do início do Antigo Testamento até o fim do Novo Testamento, nós encontramos uma linha carmesim, isso o sangue de Jesus. E o sangue de Jesus é como Isaías escreve em suas profecias, dizendo, é como se nós estivéssemos sendo lavados por um poder incrível que nos faz tornar brancos como a neve. É como se nós usássemos o cloro ativo mais forte que tem, que tira todo tipo de mancha que existe em alguém. O sangue de Jesus, ele é poderoso. É sobre isso que as Escrituras Sagradas o tempo todo está falando.
Nenhuma igreja pode salvar você. Nenhuma religião pode salvar você. Nenhuma denominação pode me salvar. Nada pode me salvar. Nenhum rito religioso pode me salvar. Pode salvar eu e você. Não tem outra coisa a não ser o sangue precioso de Jesus. E querido, o sangue de Jesus é incomparável. Ele é incomparável. Quando Deus foi nos comprar, aí você para e pensa, o dono do ouro e da prata. Pensa na moeda mais valiosa que existe neste tempo de agora, neste século de hoje. Essa moeda valiosa não poderia te comprar. E para nos redimir, teria que ser um valor muito grande. Eu quero te fazer lembrar algumas coisas, porque às vezes como cristãos, nós esquecemos do valor que nós temos em Deus. E nós esquecemos do valor que Ele depositou em nós. Não é valor de ouro e de prata. Não é valor da maior moeda que está sendo lançada nos grandes bancos. Não é sobre isso. Deus não é assim. Ele não nos compra com coisas materiais. Ele não nos compra com nenhuma moeda. O teu valor é incrível. E isso te faz pensar em algumas coisas. Te faz pensar por que você se sente tão desvalorizado por causa de falas de outras pessoas. Te faz pensar por que muitas das vezes eu me envolvo com a minha baixa autoestima, né? Ou o meu jeito de achar que o outro está pensando a meu respeito. Ou então porque alguém tocou aquilo que eu tinha medo de um dia ser tocado. E aí entregamos o nosso valor a moedas humanas. Perdemos o nosso valor em Deus. O sangue de Jesus é incomparável, queridos. O sangue de Jesus é incomparável. Ele não nos redimiu com nada que seja material. Ele nos redimiu com o seu próprio sangue. Que valor é esse que você tem? Que incrível valor é esse? Que valor maravilhoso. O sangue de Jesus é um valor incomparável. Não tem comparação. Não dá para comparar com aquilo que os outros falam sobre você. Não dá. Não dá para comparar. Isso significa que nós somos muito valiosos. Sabe? Eu preciso falar isso para você. Você é muito valioso. Você é muito valiosa. Você tem um valor incrível. Existe em você uma marca. Existe sobre a sua cabeça sangue derramado. Existe em você um valor incomparável. Existe em mim e em você uma porção valiosa daquele que é santo. Por isso você está sendo santificado. Oh, Espírito de Deus. Então não permita que a autoestima ou a baixa estima tome você. Não permita. Não permita que o seu complexo de inferioridade te dê algum valor. Não permita. Todas as vezes que você começar a pensar negativo a respeito de você, comece a analisar, mas qual é o meu valor? Qual é o meu valor? Qual é o valor? O meu valor, ele é incomparável. Incomparável. Eu fui comprada, eu fui comprado por um sangue precioso. Um sangue precioso. Deus olhou para nós, queridos. Aí você para e pensa. E, embora nós pecadores, olhou em nós um valor. Olhou em nós algo valioso. E, pensando desta maneira, nós podemos olhar e imaginar Deus olhando para a terra pecadores. Deus olhando pessoas totalmente falhas, pecadores, pessoas com imperfeições. E aí, Ele toma a decisão de dar o seu próprio filho, de doar o seu próprio filho, não poupando a vida do próprio filho. Jesus não foi poupado como filho e comprando-nos com o seu próprio sangue. Pensa para você ver. Jesus
nos comprou com o seu próprio sangue. E aí, nos faz pensar o seguinte: Deus Pai, Deus Filho, o Espírito Santo tomando a decisão de derramar porções da parte do céu em pecadores, em pessoas com problemas emocionais, em pessoas que tomaram decisões erradas, em pessoas que decidiram o pecado, decidiram o orgulho, em pessoas que tomou caminhos totalmente errados, por escolhas. Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue. Isso é lindo demais. Atos capítulo 20 fala sobre isso. Eu não vou ler porque é uma parte do versículo. Se você quiser anotar, Atos capítulo 20, no final do verso 28, lá está escrito que Deus comprou a sua própria igreja. Deus comprou nós, toda a igreja. O sangue do Filho, o sangue do próprio Deus foi vertido por mim e por você na cruz do Calvário. Que valor, hein? Como nós somos valiosos. Como nós poderíamos pensar melhor sobre nós? Como nós não poderíamos pensar a respeito que nós não somos aquilo que os homens pensam? Este é o valor da redenção. Um valor imensurável. Você é redimido. Você tem um redentor. Aí você pode dizer, como Jó: o meu redentor, ele vive. O meu redentor, ele vive. Eu sei o valor que ele tem dado a mim. O meu redentor, ele vive em meio às dificuldades, em meio aos problemas. O valor do sangue de Jesus é indispensável. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 9, também no finalzinho da Bíblia. Hebreus capítulo 9, verso 22. Aqui o autor de Hebreus está dizendo assim: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Eu falei isso no início. Não há remissão. Não há outro valor mais alto do que o sangue de Jesus. Não há outro valor mais alto do que nós sermos comprados pelo sangue de Jesus. Não há nada que possa substituir o que Ele fez, o que Ele já fez por nós. E por Ele ter feito tudo isso, nós podemos entender esse valor de uma maneira maior. Mas vamos comigo pensar algo interessante. Gênesis conta a história de Adão e Eva. Todos nós sabemos. Aqueles que nós chamamos de pais. E eles pecam contra o Senhor. E da fugitiva, de fugir da presença de Deus, de querer tampar a sua nudez, de fugir do problema que eles buscaram para suas próprias vidas, e isso chama pecado. Eles se veem nus, e o fato de se verem nus, eles tentam cobrir a sua nudez para fugir de Deus, para que Deus não venha ver que eles estão nus. E já em Gênesis, no início da criação, quando o homem peca, o nosso Deus mostra que o seu sangue é poderoso. O nosso Deus olha para eles com aquela vestimenta feita de mãos humanas, de coberturas humanas, e ele mata um animal. Matando o animal, derramando o sangue do animal, ele faz uma roupa de pele desses animais. Jesus já se faz ali presente naquele ambiente, mostrando que houve derramamento de sangue. Eles foram vestidos por um animal que derramou sangue. Isso nos faz abrir os olhos e pensar sobre o derramamento de sangue, o sacrifício de um animal. E olha, um animal inocente. Um animal inocente por um culpado. Você já parou para pensar nisso? Um animal inocente por um culpado. E nós encontramos essas vestes que foram passadas pelo sangue. E Deus os vestindo. E essas vestes, ela é um tipo. E esse tipo, essa sombra, nos faz pensar que
eu e você fomos vestidos pela graça de Jesus. Nos faz olhar que a vestimenta de um inocente que derramou o seu sangue cobre toda a nossa nudez, cobre todas as nossas falhas, tira de nós o nosso jeitinho humano de querer resolver as coisas e faz com que venhamos a nos tornar puros, vestidos com a justiça de Deus. Nós somos vestidos com a justiça de Deus, nós fomos justificados pelo sangue do Cordeiro. Nós fomos justificados pelo sangue do Cordeiro. Por que você aceita acusação? Por que eu e você aceitamos acusações? As nossas vestes, elas têm a marca de alguém que derramou sangue por nós. Nós somos vestidos de glória, de justiça de Deus. Nós somos vestidos de uma presença poderosa e essa presença se chama sangue de Jesus. Não existe condenação, não existe acusação. Não aceita o inimigo ficar falando abobrinha, ficar com assuntos negativos, não aceita. Toda a nossa vida, ela é envolvida pela justiça de Deus. Deus está nos ensinando nessa noite que nós precisamos ser aceitos diante dEle. Os céus são para pessoas que receberam o sangue. Os céus pertencem àqueles que entendem o seu valor. Aqueles que entendem que são justificados por Cristo Jesus, que são redimidos por Cristo Jesus. E quando eu cito aqui Êxodo capítulo 12, verso 13, nós lemos lá, é um texto clássico. A gente vê, todas as vezes que alguém vai falar de sangue, vamos falar de Páscoa, a gente vai citar sobre esse texto clássico, conhecido entre muitos, que foi quando nós vamos falar de redenção e libertação. O povo de Deus foi liberto, o povo de Deus foi redimido, porque o sangue do Cordeiro passou nos umbrais da casa. E é importante nós termos noção sobre esse texto. É importante nós termos noção. Êxodo é quando o povo de Israel está saindo do Egito para viver as promessas de Deus. É quando o povo de Deus está saindo de um estado de escravidão para viver um estado de pessoas livres. Quando nós lemos o Êxodo, ele traz muitos símbolos. E um dos símbolos é o Egito simboliza o mundo. A escravidão, ela simboliza o pecado. O faraó simboliza o diabo. E assim, Êxodo traz para nós o entender de uma redenção. Nós somos redimidos. E o cordeiro, lá em Êxodo, um animalzinho, ele traz o símbolo de Cristo. Traz o símbolo de Cristo. E o sangue é para dizer para nós que o preço foi pago. O preço foi pago. São simbolismos, mas que nos abrem o entendimento quando nós interpretamos e compreendemos aquilo que Deus está falando para nós. Note uma coisa, as únicas pessoas que foram salvas naquela noite do Êxodo foram aquelas que tinham sangue sobre os seus portais. Foram pessoas que passaram em seus umbrais o sangue do Cordeiro. Não teve condenação naqueles que tinham o sangue do Cordeiro. E todo esse verso 13, ele nos faz pensar muito a respeito da nossa vida. Nos faz pensar muito a respeito sobre essa marca, o sangue de Jesus sobre a nossa cabeça. O sangue de Jesus sobre todo o nosso ser. O sangue de Jesus nos fazendo diferente. Ou seja, quando o sangue de Jesus está sobre a nossa vida, está significando o seguinte: o juízo já foi aplicado. Já foi aplicado o juízo. Quando eu passar, diz Deus lá, quando eu passar para condenar aquela terra,
As casas que terão o meu sangue não sofrerá juízo. Aqui Deus está falando, queridos, nós já temos um selo, uma marca. Nós já temos um juízo que foi aplicado. Existe sangue do Cordeiro aplicado em nós. Existe sangue do Cordeiro aplicado em nós. Quando você vir a pensar a respeito da sua vida, pense o que Deus fez por você. Não se enverede a tomar decisões suas. Não faça isso. O juízo já foi aplicado, querido. Já foi aplicado. Permaneça. Não tire dos teus umbrais a marca do sangue. Não limpa, não lava. Não faça isso. Não tente tirar aquilo que já foi selado. O sangue de Jesus é a segurança de uma vida eterna. O sangue de Jesus é a segurança de uma vida eterna e eterna com Deus. Eterna com Deus. O valor do sangue de Jesus é infinito. É infinito. Isaías 53, ele traz um reflexo, né, desse Cristo, desse Redentor, Jesus como Cordeiro de Deus, que não tinha mancha, que não tinha mácula, que não tinha nada a ser considerado pecador. Ele não tinha pecados. Não havia pecado em Jesus. Isaías 53 fala que ele é levantado ao matadouro. E quando fala que ele é levado ao matadouro, está falando o seguinte: ele está sendo levado à cruz do Calvário, porque ele vai até lá para substituir você. A cruz, ela foi entregue a Jesus, mas ele estava consciente. Ele não foi como alguém que estava dopado, como alguém que foi extremamente enganado. Jesus foi consciente para a cruz do Calvário. Jesus foi extremamente consciente, de espontânea vontade. Ele não foi forçado. Jesus, na cruz do Calvário, cumpriu o plano perfeito de Deus. Ele cumpriu tudo aquilo que Deus, na eternidade, já havia pensado a respeito de mim e de você. E ele sobe na cruz como fiador, como aquele que nos representa, o substituto. E ele nos substitui na cruz do Calvário. Jesus morreu pelos nossos pecados. O sangue de Jesus foi por causa de nós. Jesus morreu em nosso lugar. Como isso é importante. E não adianta você pensar que você aí no seu lugar, onde você estiver ouvindo, falar assim: estou cansado de ouvir isso. Eu estou te fazendo lembrar de coisas que você esqueceu. De coisas que, muitas das vezes, você, pela correria do dia a dia, pelo fato de não mais querer falar das coisas do céu, se esquece. Eu estou dizendo para você que Jesus quitou a nossa dívida. Ele foi um grande libertador para nós. A nossa morte foi tomada por Cristo Jesus. Havia morte sobre nós. E ele nos substitui na cruz do Calvário. E a nossa morte foi sobre ele. A nossa condenação foi sobre ele. De uma maneira tão incrível que hoje nós não morremos mais. Por quê? Porque para nós existe uma vida eterna por conta do sangue de Jesus e eterna com Deus. Porque só existe 2 lugares. Nós assim sabemos quais são. E aqueles que herdam os céus são os que carregam essa porção chamada sangue de Jesus. O sangue que não tem nada a ser retirado de nós, a não ser aquilo que nós somos condenados. O amor de Jesus nos alcançou. E, terminando, pensando sobre isso, está tudo pago, está consumado. Não existe mais condenação, não existe mais acusação.
Romanos capítulo 8, verso 1, está escrito assim: portanto, agora, nenhuma condenação há em quem está em Cristo Jesus, ou que estão em Cristo Jesus. Isto é um valor infinito. Isto é um valor infinito. O Cordeiro sem mácula foi morto por nós. O Cordeiro sem manchas foi morto por nós. João capítulo 1, vamos abrir lá comigo. Na verdade, é 1 João, viu? Capítulo 1. 1 João, capítulo 1, verso 7. Está falando que há virtude no sangue de Jesus. E nós já estamos finalizando. 1 João, capítulo 1, verso 7. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Há poder no sangue de Jesus. Nós somos purificados por esse sangue. E a escravidão do pecado não é mais aquilo que nos acusa, mas a redenção. Quem comete pecado é escravo. Já parou para pensar nisso? Uma coisa óbvia, né? Nós já estamos cansados de saber disso. E quem é escravo é aquele que depende de alguma coisa. Então, se você é escravo do pecado, você depende do pecado. E aí existe um problema muito terrível. Existe alguém que tem algo que não deixa ele ser livre, mas ele tem a consciência de liberdade. Mas não vive na liberdade. Não vive da maneira ao qual deveria viver. E o homem, ele não é livre. Ele não é livre, por quê? É muito fácil pecar. É muito fácil ele cair na situação do pecado. E escravo do pecado é viciado em pecado. Então, querido, se você tem algum problema com pecado, seria bom você entender que só herdará o reino dos céus aqueles que têm sangue de Jesus. E o perdão de pecados vem por intermédio do sangue de Jesus. E todo pecador deve receber a libertação do pecado. Ser totalmente livre do pecado. Se você está na igreja com pecados de estimação, e olha, você sabe muito bem no teu ser moral o que é pecado. Tem pecados que são escondidos. Vamos falar de um simples: inveja, ciúme. Tudo aquilo que é da parte de Satanás. Orgulho, maledicência, língua solta. Olha, são pecados que muitas das vezes parece não ser pecado. Mas se você está com esse pecado, querido, você é escravo. E o escravo, ele é viciado em pecado. Ele fica naquela loucura para cometer o pecado novamente. Existem pecados aparentemente mais grosseiros, mas tudo vem de um interior, de um padrão de pensamento, do jeito que você deseja. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom, mas se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. Viciados em pecados. Ah, mas eu tenho uma luta, pastora, entre carne e espírito. Todos nós temos. E a nossa maneira de vencer o pecado é entender a virtude que há no sangue de Jesus. No sangue de Jesus. E por isso, se nós não formos limpos de nós mesmos, se nós não formos limpos de tudo aquilo que nós somos escravos, nós permaneceremos sem marca de sangue nos nossos umbrais. E aí, no dia do juízo, não vai haver marca de que o juízo já passou sobre você. Quanto isso é sério, pastora? É. E é tão fácil dizer, eu sou livre. Aí canta na Santa Ceia. Somos livres em Cristo Jesus, mas eu não largo a pornografia por nada.
Somos livres em Cristo Jesus, mas eu não largo o meu pecado mais tenebroso que eu tenho, que é a inveja de que o meu irmão prospere. O ciúme que eu tenho quando alguém abre a boca e começa a ministrar a palavra, porque eu queria estar no lugar, e às vezes eu nem entendo a palavra que a pessoa fala, porque eu tenho ciúme e inveja. Que isso, querido? Tem algo errado conosco. Será que o sangue foi aplicado? O sangue do juízo foi aplicado sobre os teus umbrais? Existe luz sobre a tua casa ou está como a do Egito? Porque o mundo não tem luz, existe trevas nele. Porque o mundo não tem marca de cordeiro. O mundo carrega em si a sua própria corrupção, seus próprios desejos e vontades. E aí, nós gastamos horas do nosso dia presos no pecado e não na presença do sangue virtuoso de Jesus em nós. Do sangue de Jesus virtuoso. Você pode limpar a si mesmo? Você pode lavar a si mesmo? Talvez você consiga tirar aquilo que os outros não veem. Sim, é fácil. Eu parar de vestir roupas indecentes. Eu parar de mexer no Instagram, que aí todo mundo vai saber que eu não tenho rede social. Mas se dentro de você não existe purificação, se dentro da tua casa vocês não estão comendo o cordeiro inteiro, não existe marca de sangue nos umbrais. E purificação externa por homens é pintar fachada, é você pegar um rolo. Não, essa fachada aqui eu posso fazer uma pinturinha aqui, mas não é sangue. É reflexo do meu eu me purificando. É reflexo do meu eu escondendo algo que eu carrego lá dentro. Porque não tem cordeiro na mesa, não tem famílias comendo junto, não tem ninguém dividindo, não existe unidade dentro do lar, não existe comunhão dentro do lar, porque a marca do cordeiro não está ali, não existe selo, não existe justiça de Deus ali, não existe justiça. Queridos, há poder no sangue de Jesus, e você precisa crer nisso, e você precisa deixar nessa noite esse jeito libertino de viver, com essas impurezas que você carrega. E olha, existem impurezas que as pessoas não sabem, mas que você conhece todas elas. Você conhece porque você sabe o que é ser um ser moral e não ser. Você sabe o que é certo e o que é errado. Nós sabemos. Nosso interior não nos engana. Nossa essência pertence ao Criador. Então, para que venhamos a ser livres, ser libertos, nós precisamos do sangue de Jesus. Você quer ser livre, verdadeiramente livre? Receba a porção da cruz de Cristo. E a cruz de Cristo derrama sobre você um sangue poderoso, um valor imensurável, um valor infinito. Não existe acusação em quem está em Cristo Jesus. Não há condenação em quem está em Cristo Jesus. Todo pecado sai, porque Ele é Jesus, aquele que venceu a morte. Porque Ele é santo. A escravidão do pecado tem os seus ápices particulares, querido. E eu vou falar de coisas aqui, exemplos práticos. Por acaso você conhece alguém viciado? Conhece. Alguém que não liberta do cigarro e fica. Não consigo, a nicotina me dominou. Alguém que é viciado em álcool, não consigo. Para com isso. Você conhece viciados em drogas? Conhece? Aquele que não consegue se libertar das drogas? Já parou para pensar? Por que ele não se liberta das drogas? Porque ele não aplica o sangue de Jesus na vida dele. Pode mascarar do lado de fora. Pode mascarar aqui, ó. Fazer uma pintura de uma fachada extremamente linda. Você olha e fala, nossa, que crente top. Gostei de ver, que crente que é esse? Mas dentro de si está cheio de aspectos particulares sobre pecado.
Isso é muito sério. Isso é muito sério. Você conhece alguém que é viciado em sexo? Tem problemas com desejos e pensamentos? Olha na rua, nossa, já imagina a pessoa. Olha, acha bonito, já imagina e vai longe. Pessoas que estão envolvidas em promiscuidade. Sai com um, sai com outro. Deita com um, deita com outro. Ah, querido. Mas vem a igreja. Mas eu vou lá, eu recebo as porções do Senhor, sim. Mas tem sangue aplicado na tua casa. Você está comendo o cordeiro dentro da tua casa. Desculpa, quinta-feira libertadora, véspera de carnaval. Então você não saia daqui e vá pular carnaval. Agora, se você for, toma essa decisão e vá para o inferno. Entenda, existem só 2 lugares. Os céus é para aqueles que têm sangue aplicado nas suas vidas. E o inferno são para aqueles que não têm o sangue do Cordeiro sobre as suas vidas. Entenda isso, seja livre. Seja livre do pecado, do engano, das acusações, escravos de mentiras. Quantos de nós preferimos ouvir a voz de Satanás? Preferimos ouvir a voz do inimigo, preferimos ouvir as coisas que o inimigo fala e as suas meias verdades. Ah, não tem problema você estar na igreja e ir ali comigo, passar uma noite inteira comigo. Não tem problema, para que casar? Não tem problema você bater um papo sobre o irmão da igreja lá na minha casa e lascar a lenha falando mal dele. Para com isso. Isso é pecado. Isso é pecado. Agora, você vir confessar com o seu pastor é outra coisa. Outra coisa. Eu estou falando de pessoas que carregam em si maledicências, pecados, deixando portas de entrada para Satanás. Satanás não brinca de ser Satanás. Por que o povo de Israel se tornou escravo? Porque ouviu a voz do Egito, porque ouviu a voz do mundo, porque preferiu ser escravo de um inimigo terrível chamado Faraó. Até quando nós vamos ouvir as mentiras de Satanás, querido? Até quando nós vamos ouvir as vozes de Satanás? Olha, aprenda uma coisa, a voz de Deus não tem dúvidas, a voz de Deus não deixa a gente confuso, a voz de Deus não deixa os crentes desanimados, a voz de Deus é poderosa para mudar situações, para transformar o nosso interior, para trazer da nossa vida a realidade dos céus. Se existe alguma outra voz dentro do teu pensamento, é o diabo, é você mesmo. Não tem outra alternativa. Pense sobre isso. Pense sobre isso. E olha, eu não estou brava. Eu não estou brava. Não estou brava, eu estou animada. Porque o meu Deus é bom. Sabe por quê? Porque há poder no sangue de Jesus. E a palavra dele para nós é: eu estou com vocês até a consumação dos séculos, e vocês precisam crer no que eu fiz por vocês na cruz do Calvário, e isso é, eu derramei o meu sangue. Você tem valor, você tem um valor imensurável, você tem um valor infinito, você é livre, liberto do pecado, das acusações, do engano, da mentira, da culpa. Oh Jesus, isso é lindo. Seja livre dessa escravidão. Talvez você esteja escravo da sua própria mente, que sempre deixa você para baixo. Porque, olha, coisa que nos engana é a nossa mente. E aí a gente cria as coisas nela, daqui a pouco vira um matagal na nossa mente, a gente perde as flores. Cadê as flores, os frutos? Perdi tudo. Mas o que a gente precisa fazer? O que nós vamos fazer com tudo isso, pastora? Crer que verdadeiramente Jesus levou sobre si todo o pecado, toda a acusação. Ai, que lindo isso! Isso alegra meu coração, isso dá vontade de eu sair pulando e gritando: eu sou livre em Cristo Jesus, eu sou livre em Cristo Jesus. Queridos, o salário do pecado é a morte.
É a morte. Quantas vezes nas santas ceias, nas canções que nós cantamos, nós falamos o sangue de Jesus é poderoso para desfazer a morte. E o pecado nos leva à morte. A alma que pecar, essa morrerá. É horrível isso. Horrível. É horrível de se pensar. Não precisa morrer eternamente, queridos. Você não precisa morrer eternamente. Sabe por quê? Porque por causa do sangue de Jesus, está escrito em Romanos, capítulo 5, verso 9, nós fomos justificados. Sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Oh, justiça aplicada, salvos da ira. Tem sangue na nossa cabeça. Nós estamos debaixo do sangue poderoso de Jesus. Nós não estamos debaixo mais da ira de Deus. Não existe mais um apontar para nós. Não existe mais um apontar para nós. Louvado seja o nosso Deus. Louvado seja o nosso Deus. Podemos declarar com a nossa boca: somos salvos da ira. Somos salvos da ira pelo sangue de Jesus. Isso é louvável. Isso é para a gente gritar assim, glória a Deus o tempo todo, e sair da nossa vida, deste ambiente aqui gritando, glória a Deus, e passar o fim de semana numa conferência gritando, glória a Deus, porque desde o princípio Deus sonhou comigo, porque desde o princípio a intenção de Deus foi aplicar o seu sangue sobre mim, e eu viver eternamente com Ele. Glória a Deus por isso, porque eu sou capaz de vencer os meus próprios desejos, porque eu entreguei a minha vida por baixo do sangue de Jesus. Eu estou. Eu sento numa casa que tem cordeiro para comer, que tem porções da presença dele para me comer por inteiro, para me vestir vestes novas, para que eu vista vestes santas e traga na minha vida um destino profético, uma direção, um modo de viver diferente do que eu vivia antes. Oh, Jesus, isso é glorioso. O sangue de Jesus tem poder para lidar com a punição do nosso pecado. Isso seria a morte. Mas a morte não existe mais para aqueles que têm sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Se você, querido, hoje se arrepender e crer em tudo que Jesus fez, você vai sair daqui purificado por esse sangue. E todo o seu pecado será perdoado. Por isso a gente tem que fazer aquele negocinho, eu confesso, Senhor. Preciso confessar para o ministro? Não tem necessidade. Mas se assim você precisar, temos muitos aqui. Excelentes conselheiros que podem te ajudar. Pecados que são repetitivos, preciso de auxílio de algum ministro para te ajudar a sair dessa. Às vezes, você precisa de alguém que aponte para você, olha, o sangue de Jesus precisa ser tocado aí. Outros conseguem confessar Ele, Deus, e sair do momento. Sair daquilo, nunca mais praticar. Às vezes você precisa deixar algumas maldições para trás. Você precisa deixar algumas coisas que a tua vida fica paralisada. E você não vive liberto, mas escravo. Não podemos ficar assim. Livre nós somos em Jesus. E Hebreus capítulo 12, vamos abrir comigo? Para a gente caminhar para o fim. Hebreus capítulo 12. Já estou finalizando, viu? Eu falei que ia finalizar aquela hora, mas Deus quis falar mais. Hebreus capítulo 12, verso 24. Está escrito assim: e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos advertimos daquele que se é dos céus. O que está falando aqui? Existe um clamor
de dois sangues aqui. Quando você para e pensa, existe um grito de dois sangues. E um dos sangues que é citado nesse versículo aqui de Hebreus está falando sobre o sangue de Abel. O clamor do sangue de Abel, que clama por vingança. Por que clama por vingança? Porque Deus disse para Caim que o sangue do seu irmão clama desde a terra aos céus. O sangue de Abel clama por vingança. E o segundo sangue é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele clama por perdão. No entanto, que na cruz do Calvário ele diz assim: Senhor, ou seja, nem Senhor não é, Papai, perdoa-os, que eles não sabem o que fazem. Queridos, isso é algo para nós pensarmos sobre um Deus que nos perdoa, um Deus que nos ama. Que coisa maravilhosa é receber perdão, não é? Quando alguém fala para você assim: nossa, eu te perdoo, você me perdoa. Isso tira de nós um peso terrível. O perdão alivia a nossa alma, tira um peso do nosso interior. E é tão gostoso receber perdão. É a solução dos nossos problemas. E sabe qual que é o nosso maior problema? Que nós carregamos a vida inteira? Culpa. Você quer solucionar a questão da culpa? Receba o perdão do Cristo, quando Ele diz: Senhor, Papai, perdoa, eles não sabem o que fazem. O perdão de Deus nos alcança. E olha, culpa é uma coisa tão ruim, porque não existe remédio para curar culpa. Você já recebeu uma receita médica dizendo assim: remédio de cura. Esse remédio que cura e vai curar a tua culpa. Não. Psicólogo nenhum cura a culpa de ninguém. Terapia nenhuma tira a culpa de ninguém. Ele pode dizer assim: você tem valor, querido. Não vai tirar a culpa. Mas se Jesus vem e aplica em nós o seu sangue, o perdão nos alcança. A gente acredita num Deus que morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia, trazendo e declarando sobre nós: não há condenação mais em vocês. Nós saímos dali como aqueles que sorriem. E sorrindo ficamos, e libertos nos tornamos. O sangue de Jesus é a única cura para a culpa. Se você carrega excesso de culpa, comece a pensar no teu valor em Jesus. No teu valor em Jesus. O perdão de Deus restaura. O perdão de Deus restaura. E queridos, Jesus está aqui nessa noite. Jesus está passeando, como a ministra de louvor cantou hoje, como um rio que passa nos corredores, trazendo a graça abundante, alcançando o nosso coração, tirando as impurezas, tirando a culpa, tirando o medo, tirando as mentiras de Satanás, tirando a nossa própria vontade, nos enchendo de favor sobrenatural. E esse se chama perdão. E o perdão nos alcança nessa noite. Filho e filha, os teus pecados estão perdoados. Jesus olha nos nossos olhos e diz: os seus pecados estão perdoados. Entenda o teu valor em Cristo Jesus. Entenda o poder do sangue de Jesus de uma vez por todas. De uma vez por todas. Vamos lá abrir comigo Colossenses, capítulo 1. Verso 20, está escrito assim: e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliados consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Pelo sangue de Jesus nós temos paz com Deus. Nós temos paz com Deus. Nós somos reconciliados com Deus. Pelo sangue de Jesus nós fomos reconciliados. Nós temos paz com Deus e paz de Deus. Sabe aquele assim: eu tenho paz com Ele. E aí, estando em paz com Ele, não existe culpa, condenação. Estou, salvo. Não existe mais condenação da ira sobre mim. Aí, eu tenho paz de Deus. Eu deito e logo pego no sono.
Eu tenho paz de Deus e não me preocupo com o que vai vir amanhã, porque o meu futuro pertence ao Todo-Poderoso. A paz de Deus invade o meu interior, porque eu não carrego mais em mim a condenação do pecado, que fica ali me perturbando dias e dias, noites e noites, e eu não tenho paz, mas o sangue de Jesus nos reconcilia com Deus, e nós temos paz com Deus e paz de Deus em nosso coração. Em nosso coração. Apocalipse capítulo 12, verso 11, está escrito assim: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a vida até a morte. Ou seja, a igreja está assim, vamos ler de uma maneira como se fosse a igreja. A igreja venceu pelo sangue do Cordeiro. A igreja venceu pela palavra do testemunho. A igreja não vive pela sua própria vida, mas a entregou para Cristo Jesus. A igreja é verdadeiramente livre. Nós vamos vencer o diabo pela palavra do testemunho, querido. Você vence o inimigo da sua alma pela palavra do testemunho e pelo sangue do Cordeiro. Pelo sangue do Cordeiro. Isso é glorioso. Eu posso dizer de novo, isso é glorioso. Não há nenhuma possibilidade de haver acusação sobre eu e você. Não há nenhuma possibilidade de acusação contra aqueles que estão debaixo do sangue do Cordeiro. Não há nenhuma possibilidade. O sangue de Jesus nos justifica. É o sangue que nos justifica. É Cristo Jesus que morreu por nós. É Cristo Jesus. O sangue tem poder para te perdoar. Nós falamos isso. O sangue de Jesus tem poder para te limpar. O sangue de Jesus tem poder para anular, para cancelar qualquer tipo de condenação que venha sobre você. Porque Ele ressuscitou e vivo está, para declarar, por intermédio do Espírito Santo, em nosso interior, que nós somos comprados por Ele, lavados por Ele, remido por Ele, marcado por Ele, selado por Ele. O Espírito de Deus confirma todas essas coisas no nosso interior. Nós vamos enfrentar coisas difíceis? Vamos. Muitas vezes. Muitas vezes. Vamos sofrer ataques do diabo? Vamos sofrer muitos ataques do diabo. Vamos ser tentados? Sim, queridos, você vai ser tentado naquilo que está dentro de você. Porque tentação, ela não é do lado de fora, ela é do lado de dentro. Você é tentado naquilo que você é fraco. Você é tentado naquilo que você tem paixão. Você é tentado naquilo que um dia você foi escravo, que você não é mais, porque você entendeu o valor do sangue. Nós vamos ser tentados naquilo que nós éramos um dia escravos. Não é isso que aconteceu com Jesus? Já falei isso inúmeras vezes aqui. Jesus foi levado pelo Espírito Santo de Deus ao deserto. Lá no deserto, 40 dias e 40 noites, sem comer. Ele teve fome, está escrito nas Escrituras Sagradas. Teve fome. E aí, a tentação, o inimigo, o diabo, traz sobre Jesus a seguinte fala: se você é filho de Deus, transforme essa pedra em pão. A fome era real. Estava lá dentro de Jesus, a fome existia. Queridos, então, a tentação vai estar lá dentro de você, para você pecar contra Deus. Mas a decisão é sua de dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando o diabo vir com tentação, você fala assim: eu não vivo disso não. Eu não vivo disso não, eu vivo daquilo que o meu Deus fala comigo. A voz que eu ouço é a voz do Criador. A voz que eu ouço é a voz do sangue de Jesus declarando na cruz do Calvário: está consumado, tetelestai. Tudo pronto, acabou, acabou. Então, todas as vezes que você vir a ser tentado, entenda o valor do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é poderoso para te libertar, para te restaurar, para transformar toda a tua estrutura. E
nós vamos vencer Satanás somente pelo sangue de Jesus. Somente pelo sangue de Jesus. Foi na cruz que Jesus abriu para nós uma gloriosa fonte de salvação. Uma gloriosa fonte de restauração e de redenção. De vida transformada. O sangue de Jesus brada por nós. O sangue de Jesus brada por não mais condenado, mas livre. O sangue de Jesus brada pedindo para nós perdão. Perdão. O sangue de Jesus libera para mim e para você libertação e restauração nessa noite. Seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Apocalipse capítulo 1, verso 5 diz assim: fomos lavados. Nós fomos lavados. Você foi lavado pelo sangue de Jesus?